Quando a gente para analisar a inelegibilidade do Bolsonaro, o primeiro ponto que a gente tem que considerar é a composição do TSE. A gente para ver e a composição do TSE, assim como do STF, tem maioria indicada pelo PT. E naturalmente essas pessoas estão a serviço do Partido dos Trabalhadores. A gente viu recentemente o Lula indicando pro STF, no caso, o advogado dele. Exceto o Alexandre de Moraes, que nesse caso foi indicado pelo Temer, todo o restante vota de acordo com a conveniência do Partido dos Trabalhadores. E vale dizer, como você colocou, o precedente da Dilma Rousseff, que era de abuso de poder, é uma decisão recente da própria corte que foi revista por essa decisão com a finalidade de simplesmente calar um opositor. Curiosamente, no mesmo dia que a Venezuela condenou a inelegibilidade a líder da oposição há 15 anos. O que aponta pra gente que existe um modus operandi em calar, em sufocar a oposição. Não se trata pra mim de uma decisão judicial, porque o Bolsonaro em maneira alguma cometeu abuso de poder, cometeu campanha antecipada, ele não pediu voto antecipadamente. Tentavam dizer que as motociatas eram campanha antecipada, ele não estava pedindo voto. E pela lei eleitoral, você pode fazer tudo em pré-campanha, exceto pedir voto. Se você não fala, vote em fulano, vou falar assim para não cometer um ilícito da minha parte aqui, justamente você está dentro da legalidade eleitoral. Porém, revisaram a lei para garantir que afastasse o Bolsonaro. E veja, tiraram ele de qualquer disputa até 2030. Isso claramente é uma tentativa de sufocar a oposição. Só que, de um lado, a gente vê vários parlamentares de esquerda, políticos e apoiadores comemorando essa decisão como se fosse uma grande vitória. Eu acho que isso é uma derrota do sistema jurídico brasileiro, isso é uma derrota da democracia, porque, ao mesmo tempo, você não tem segurança jurídica para mais nada. Se a decisão judicial pode ser revista de acordo com a conveniência para analisar o réu, e a gente viu isso com a decisão que tornou o Lula elegível, por sua vez, para disputar a eleição de 2022, isso pode ser feito com qualquer candidato, com qualquer opositor, com qualquer pessoa que venha a, de alguma maneira, se opor ao governo. Nós não temos mais um ambiente de segurança jurídica. E aí, como o Pavanato colocou muito bem, nós não temos liberdade. Quando a gente fala em liberdade, liberdade é um direito humano de primeira geração, em grau de igualdade com a propriedade e a vida. Ou seja, são os 3 direitos humanos de primeira geração. Nós não temos liberdade, nós não temos segurança jurídica. Nós vivemos num ambiente onde o que você vai falar tem que ser extremamente pensado, porque você está num risco de ser processado, de tomar um strike, de ter suas redes derrubadas, como aconteceu recentemente com o Monark. Você está num momento que você pode ser preso simplesmente por opinar, você não pode mais pensar. E aí nós vemos aqui, dentro desse diagnóstico, o líder da oposição sendo cassado, a Jovem Pan tendo a possibilidade de perder a sua concessão, e aí me permite um apêndice. Eu considero um absurdo que haja o Estado regulando e permitindo concessão de imprensa. Eu acho que num país onde a liberdade de imprensa é plena, não teria que o Estado regular, mas todos deveriam ter a possibilidade de expor a sua opinião, de praticar o jornalismo, de questionar, de divulgar. E nós vivemos num ambiente de total insegurança jurídica, e é lamentável ver pessoas que dizem defender a liberdade, ver pessoas que dizem defender as leis, outros que dizem defender a democracia, ao mesmo tempo comemorando uma autoridade contra uma pessoa que sequer exerce mandato nesse momento e é um pretenso posterior candidato e membro da oposição. Eles vão tirar o Bolsonaro da disputa, mas de nenhuma maneira, nesse momento, conseguiram ainda calar a voz dele.